Opa! Católicos querem saber. Pedro, o primeiro Papa. Pedro, o primeiro apóstolo de Jesus. O mais famoso dos 12 apóstolos. Ele foi para Roma, lá ele liderou a igreja de Roma, lá ele foi morto e se torna assim o chefe da igreja de Roma, e depois todo bispo, todo líder que liderou, que comandou a igreja de Roma, foi o líder referência para a igreja católica. Então, até hoje, o bispo que está em Roma é o Papa. É aquele que é a referência para a fé católica no mundo inteiro. Isso começa com Pedro. E o interessante é que Pedro, sendo o primeiro apóstolo, o primeiro papa, não tem um evangelho escrito por ele, né? Você tem o evangelho de Mateus, que era apóstolo, um dos 12. Você tem o evangelho de Marcos, que não era apóstolo, que era um seguidor, era um discípulo. Você tem o evangelho de Lucas, que nem conheceu Jesus pessoalmente. Lucas era um médico grego que foi discípulo de Paulo. E você tem o evangelho de João, que é o evangelho de um dos apóstolos, era o mais novo dos apóstolos, e quando escreveu já estava com 80 anos de idade. Mas o de Pedro não tem, o evangelho de Pedro. Mas tem duas cartas de Pedro no Novo Testamento. Duas cartas. E na primeira carta de Pedro, você encontra a frase mais importante do Evangelho e que não está no Evangelho. E por que eu digo que é a frase mais importante do Evangelho? Porque tem duas maneiras de você entender Evangelho. Tem o Evangelho como boa notícia, como mensagem de libertação, e tem o Evangelho como texto escrito. Como texto escrito, tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Como mensagem, aí você tem evangelho em várias partes da Bíblia, porque várias partes da Bíblia trazem a mensagem de libertação. Então, o que eu quero chamar a atenção nesse vídeo é que a mensagem de libertação mais importante não está num dos 4 evangelhos, mas está na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Mas é mais o 20, você vai ver. É uma frasezinha só, que é o mais importante. E que se a Bíblia fosse organizada didaticamente, é que a organização da Bíblia não é didática. São vários livros, várias experiências diferentes que foram sendo postos aqui. E aí, para você entender tudo, você tem que debruçar, garimpar. Mas se a Bíblia fosse um livro didático, com princípio, meio e fim, com capítulo 1, capítulo 1 não, lição 1, lição 2, lição 3, lição 4, essa tinha que ser a lição número 1, essa frase. Tinha que começar tudo por aqui. Então você que é catequista, você que é pregador da palavra, comece por aqui, por essa frase de Pedro. Porque ela é extraordinariamente grandiosa para a nossa compreensão do Evangelho, da mensagem de salvação de Jesus. Que frase é essa? Vamos lá. Pedro, capítulo 1, versículo 18, diz assim: Tende consciência de que fostes resgatado da vida útil, da vida fútil. Estou lendo mal, hein? Vou ler de novo. Versículo 18, começar de novo. Tende consciência de que fostes resgatados da vida fútil, transmitida pelos antepassados, não ao preço de coisas perecíveis, como a prata ou ouro,
Vocês não foram comprados com prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, Cordeiro sem defeito e sem mancha. Ponto. Agora vem a frase. Versículo 20. Conhecido de antemão, antes da criação do mundo, ele foi, no final dos tempos, manifestado em favor de vós. Eu vou repetir a frase mais importante do Evangelho, que não está no Evangelho. Conhecido de antemão, antes da criação do mundo, ele foi, no final dos tempos, manifestado em favor de vós. Por que essa é a frase mais importante do Evangelho que não está no Evangelho? Porque o Evangelho é a mensagem da salvação. O Evangelho é a mensagem que Deus decidiu olhar para os nossos pecados e não levá-los em consideração. Decidiu perdoá-los. E perdoando os nossos pecados, Deus nos fez santos aos olhos dele. Porque ele agora não olha mais para as nossas faltas, ele olha para nós como filhos necessitados de cura dele. Então o Evangelho é uma mensagem de cura, de salvação. Inclusive a palavra salvação tem a ver com saúde. Deus olha o pecado como uma doença que ele precisa tratar e cuidar. Então ele cuida, ele trata, ele cura, perdoando. O Evangelho é a mensagem do perdão de Deus. Isso é o Evangelho. Aí, alguém pode falar assim, tá certo. Jesus morreu na cruz e nos perdoou. Disse, Pai, está tudo pago. Está consumado. Está tudo pago. Pronto, acabou. Só que Jesus morreu tem 2000 anos, né? De 2000 anos para cá, ok, tá tudo pago, tá perdoado. Mas e de 2000 anos para trás? E o pessoal do Antigo Testamento, dos outros povos, das outras culturas que viveram antes do evento da cruz? Porque a cruz nos perdoou, mas e antes? Aí é que é fabuloso o que Pedro está falando aqui. E para você entender o que Pedro está falando aqui, você tem que olhar a história toda humana, desde o primeiro homem até o último homem, e antes de existir essa história humana. Pedro foi profundíssimo aqui. Pedro diz assim, pegando o finzinho do 19, versículo 19. Cordeiro sem defeito e sem mancha. Jesus é o cordeiro, aquele que morre como vítima no altar e derrama o seu sangue. Ele é o cordeiro. Antigamente, os sacerdotes imolavam o cordeiro em cima do altar e o sangue do cordeiro significava o derramamento daquele pecado. Aquele pecado morreu, então foi perdoado por Deus. Esse era o sentido. Pedro está dizendo que Jesus é esse cordeiro sem mancha, sem defeito, que morre por nós, que leva o nosso pecado e mata o nosso pecado, ou seja, perdoa o nosso pecado. E aí vem a frase, conhecido, presta atenção, conhecido esse cordeiro, conhecido de antemão, antes da criação do mundo. Esse cordeiro que perdoa a humanidade é cordeiro perdoador desde antes da criação do mundo. Quando o mundo foi criado, e quando foi criado o primeiro ser humano,
já foi criado debaixo deste Cordeiro perdoador. A humanidade já foi criada perdoada. E não podia ser diferente. Como é que Deus ia criar fazer uma criatura imperfeita, esperando dela a perfeição? Só se Deus for fora da casinha. Deus criou um ser humano imperfeito, sabendo de sua imperfeição e de suas escolhas imperfeitas. Por isso, quando ele cria esse ser humano, já cria debaixo do Cordeiro que perdoa. O Cristo perdoador é eterno. É de antes da criação do mundo. O perdão de Deus é eterno. É de antes da criação do mundo. Então é o que Pedro está dizendo. O Cordeiro sem defeito, sem mancha, ele já era conhecido antes da criação do mundo. O mundo foi criado debaixo do perdão de Deus. Aí você fala assim, peraí, mas e a cruz? A cruz de 2000 anos atrás não foi para perdoar os pecados? Olha o que Pedro está dizendo. Ele foi, no final dos tempos, ou seja, nos tempos em que nós estamos, manifestado em favor de vós. O Cristo perdoador sempre existiu, perdoando o ser humano. O ser humano já foi criado em estado de perdão. Mas 2000 anos atrás, ele foi manifestado. Ele foi materializado. Ele foi tornado notícia para nós. O que Cristo fez na cruz, o amor dele derramado na cruz, é a manifestação física visível do que sempre foi, desde antes da criação do mundo. Desde antes da criação do mundo, Deus se deixa rasgar e sangrar de amor pela humanidade. Desde antes da criação do mundo, Deus perdoa a humanidade. E o que Jesus veio fazer 2000 anos atrás não foi perdoar dali para frente. Foi manifestar que esse perdão sempre existiu desde antes da criação do mundo. Só que agora isso está noticiado, isso está informado, isso está materializado na história humana. Deus, através de Jesus, revelou o seu amor infinito desde sempre. Isso é o Evangelho. Isso é o que Jesus veio nos ensinar. Anota aí a frase mais importante do Evangelho, que não está no Evangelho. Toda compreensão deveria nascer daí. Pensa nisso, assiste o vídeo de novo, deixa um comentário, porque tudo isso faz a gente repetir o conhecimento e a repetição é a mãe do aprendizado. Um abraço para você, tudo de bom. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.